Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical. Quarto domingo do tempo comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12a. As leituras deste domingo são extraídas de Sofonias, capítulo 2, Salmo 145 e 1 Coríntios, capítulo 1. De um modo geral, a liturgia coloca em destaque uma virtude importantíssima a ser adquirida por cada pessoa, especialmente os cristãos, a virtude da humildade. Entre tantas análises a serem feitas na liturgia de hoje, a partir da virtude da humildade, poderíamos nos perguntar: será por que devemos sempre estar no encalço da virtude da humildade? Neste contexto, gostaria de recordar qual foi o grande pecado que o anjo Lúcifer cometeu para ser expulso do céu. E também lembrar qual foi o motivo pelo qual os nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam o paraíso. Nos parece que tanto um como no outro caso, ambos deixaram-se se levar pelo sentimento do orgulho. O anjo Lúcifer não quis se submeter ao poder de Deus. Igualmente, Adão e Eva foram seduzidos pela antiga serpente e experimentaram a soberba diante da desobediência a Deus. Neste sentido, vemos que ambos perderam o céu devido à falta de humildade. Um tema que perpassa a liturgia de hoje, a começar pela primeira leitura. O pedido de Sofonias coloca-nos em estado de alerta ao anunciar que os humildes encontrarão refúgio diante de Deus. Notem que em plena consonância, as palavras proféticas de Sofonias preparam os corações dos discípulos de Jesus para ouvirem as bem-aventuranças. Podemos dizer que as bem-aventuranças ecoam como uma espécie de código que deve ser vivido na busca e captura da verdadeira felicidade. Seguramente, no povo messiânico, só haverá lugar para os humildes, os pobres em espírito, os que têm o coração desprendido de todos os recursos humanos e que põem toda a sua confiança no Senhor. Tais pessoas podem ser vistas como aquelas que constituem a grande gama de povos que são explorados, em sua grande parte, como uma espécie de objeto descartável. Por vezes, as pessoas mais simples são vistas na sociedade como um número a mais, que devam render cifras valorosas, e somente isso. Na visão de São Jerônimo, para que todos pudessem compreender melhor a mensagem das bem-aventuranças, Jesus se sentou e não permaneceu de pé, para não ofuscar o olhar das pessoas com a sua divina majestade. Então, Jesus se senta a fim de expressar melhor a virtude da humildade que deve ser seguida por todos os discípulos. São Gregório Magno diz que os preceitos mais sublimes, como o Sermão da Montanha, foram todos reservados aos pequenos e humildes do Senhor. Nesta ótica, a humildade é uma virtude extremamente importante. Em contraposição com a virtude da humildade, Santo Agostinho diz que a presunção do espírito representa o atrevimento e a soberba. E se diz comumente que os soberbos têm um espírito grande, pois no sentido literal da palavra, o espírito se chama vento. E a soberba pode inflamar o espírito de tal pessoa. Por isso, os pobres são os que têm o espírito que não se incha. Ora, veja bem que a segunda leitura esclarece como diante de Deus o que vale não é a ciência, o poder ou a estirpe, mas a graça e a escolha divina da
humildade. Veja que as bem-aventuranças confrontam-se diretamente com a mentalidade mundana imperante, especialmente nos tempos atuais em que vivemos. O Sermão da Montanha estabelece uma expressão mais perfeita da mensagem evangélica diante do apelo à virtude da humildade. Certamente que as ações virtuosas da humildade corrigem e elimina o sentimento da soberba. O mesmo sentimento que expulsou o anjo Lúcifer do céu e também que expulsou os nossos primeiros pais do paraíso. Então, a virtude da humildade pode ser aquela que encabeça cada uma das bem-aventuranças proclamadas no Evangelho de hoje. De modo nenhum, as bem-aventuranças são uma ética para uso dos mais fracos. Não é isso. Mas as bem-aventuranças são um protótipo de vida para as almas caridosas, almas fortes e almas generosas. As bem-aventuranças são princípios que, quando vividos de forma madura e saudável, são capazes de renovar as pessoas no meio em que se vive. Dentro deste olhar, parece-nos que a liturgia de hoje, especialmente, nos faz um apelo e ainda chama-nos a atenção para a motivação da felicidade em cada uma das bem-aventuranças proclamadas por Jesus no alto da montanha. Quer ser uma pessoa consideravelmente feliz? Siga as bem-aventuranças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.